Senhor, meus amados queridos irmãos. Nós estamos aqui hoje para estudarmos juntos mais uma maravilhosa lição, desse trimestre abençoado. Nós estamos estudando sobre os 10 Mandamentos, a revista escrita pelo nosso bispo Samuel Ferreira. E hoje, na lição de número 7, nós estaremos estudando sobre o sexto mandamento, onde fala para nós, o título da lição é Não Matarás, protegendo e preservando a vida como um fundamento moral universal. E nessa lição, nosso texto áureo se encontra em Êxodo, capítulo 23, versículo 7. Nós estaremos lendo ele agora. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Esse é o nosso texto áureo, então, nos orienta a não somente cumprir o sexto mandamento de forma literal, mas também o Novo Testamento, nós vamos ver isso ao longo da lição, ele chama atenção para o cuidado com a palavra, o cuidado com a falsidade, cuidado também para não matar o inocente e o justo, até mesmo por palavras. E a verdade aplicada faz parte das responsabilidades dos discípulos de Cristo, a preservação e proteção da vida e uma constante vigilância ao estado do coração. Então vai nos chamar muita atenção sobre o cuidado da vida e da saúde física e também espiritual e emocional também. Bom, eu quero começar agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui com os irmãos nesse dia, estudando essa maravilhosa lição, essa riquíssima oportunidade de estarmos aprendendo mais a palavra do Senhor. Também quero agradecer pela oportunidade do meu pastor, que nos concedeu essa oportunidade, o pastor Moisés, e a todos os irmãos envolvidos com a Escola Bíblica Dominical, que sejam abençoados nesse dia. Vamos fazer uma oração iniciando esse estudo e depois nós vamos dar sequência no estudo dessa lição, juntamente com os irmãos. Amado eterno Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo mais da Tua Palavra, entendendo o Teu propósito para as nossas vidas, ó Pai. E diante de uma lição tão abençoada e maravilhosa como essa, ó Pai, que nos ensina, ó Deus, termos o cuidado com a nossa vida física, nossa vida espiritual, nossa vida emocional, porque o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o doador da vida para os nossos pais. O Senhor soprou o seu fôlego de vida em nós, por isso que nós estamos vivos. O Senhor continua nos dando discernimento, entendimento do teu propósito, do teu querer, que vidas sejam abençoadas nesse dia através desse estudo da Escola Dominical. Continua conosco, abençoando as nossas vidas, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, nós lemos sobre a verdade aplicada, que chama atenção justamente que uma das responsabilidades dos discípulos de Cristo é a preservação e proteção da vida e uma constante vigilância ao estado do coração. Nós, como servos do Senhor, precisamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, cuidar da nossa vida. Talvez eu esteja falando nessa manhã para muitas pessoas que já passaram por um processo de depressão, já tiveram um desejo de tirar a sua própria vida, e Deus te deu livramento. Então, essa lição justamente vem destacar esse ponto, que o dom da vida ele é dado por Deus, e todo o controle da vida, o tempo de nascer. Eclesiastes capítulo 3 vai nos chamar a atenção, onde Salomão escrevendo diz que existe um tempo para todas as coisas, existe o tempo de nascer, existe o dia de se alegrar pelo nascimento, mas também existe o dia de morrer. E esse dia determinado, a Bíblia Eclesiastes chega a afirmar que existe um tempo determinado para todas as coisas, e esse momento determinado, ele é determinado por Deus. Ao estudarmos uma lição onde destaca justamente sobre o não matarás, o mandamento de não matar, ele nos chama a atenção que a vida também está nas mãos de Deus. E a vida também tem um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Bom, os objetivos da lição, nós vamos entender o aspecto espiritual e legal do sexto mandamento. É muito interessante porque o comentarista ele coloca tanto a visão espiritual, a visão bíblica, mas também a visão jurídica, a visão legal e até um pouco da visão histórica, de como os outros povos entendiam essa questão da preservação da vida. Nós vamos estudar também sobre a interpretação de Jesus sobre o sexto mandamento. Muita gente, às vezes, diz que o Antigo Testamento não deve ser levado em conta. Existem muitas correntes que acreditam que o Antigo Testamento deve ser descartado, que aquilo só serviu para Israel.
Mas o próprio Jesus, ele faz menção diversas vezes no Antigo Testamento e ele até reforça aquilo que está escrito no Antigo Testamento. Bom, também nós vamos falar sobre o desrespeito à vida e a responsabilidade. Nos dias atuais que nós estamos vivendo, quantas leis estão tentando colocar fim à vida, quantas pessoas estão desprezando o dom da vida que Deus deu. A banalidade do contexto da preservação da vida, ela faz parte de uma sociedade corrompida, uma sociedade caída, uma sociedade longe e afastada de Deus. Nós sabemos que isso é cumprimento das Escrituras, mas nós, como servos de Deus, precisamos continuar como sal e luz desse mundo. Mesmo no meio de um mundo corrompido, nós precisamos continuar falando que Deus, ele deu a vida, somente ele tem o poder de tirá-la. Bom, os textos de referência, eles estão em Êxodo, capítulo 20, e Números, capítulo 35. No capítulo 20 de Êxodo, nós temos apenas o versículo 13, que ele destaca o mandamento, não matarás, onde está escrito. Eu quero fazer menção também do texto de 1 João, capítulo 3, versículo 15, onde diz o seguinte: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, é interessante, meus amados, porque nos mandamentos, nos 10 mandamentos, quando nós chegamos no 6º mandamento, que é o não matarás, o capítulo 20 de Êxodo, versículo 13, ele é muito enfático, onde Deus está dizendo a Moisés, não matarás. Esse era um mandamento que deveria ser seguido pelo povo. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, quando a gente pega a orientação dada por Jesus em diante, a gente pega lá no Novo Testamento que a Bíblia ela vai até além. Porque o não matarás ele pode ser entendido apenas como fisicamente. Olha, eu não posso cometer homicídio, eu não posso cometer suicídio, homicídio, coisas que matam o corpo físico. Mas no Novo Testamento a Bíblia ela vai ser um pouco mais enfática. E esse texto que nós lemos de 1 João capítulo 3, versículo 15, justamente reforça que o fato de aborrecer, denegrir, falar mal, agir com leviandade, isso também é uma forma de homicídio. Muitas pessoas hoje estão vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente porque ouviram uma palavra, porque foram contaminadas por palavras malditas no momento errado. Então nós precisamos ter em nossa mente essa ênfase que não, eu não matei ninguém, então estou cumprindo o mandamento. Isso é o que o Novo Testamento diz acerca da morte também espiritual, do cuidado espiritual com os nossos irmãos. Então, nós vamos entrar nisso um pouco na lição. Números capítulo 35, versículo 16. Vai dizer o seguinte, 16 ao 19. Porém, se ao ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com pedra a mão, que possa morrer, e ela morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer, e ele morrer, homicida é. Certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando, matá-lo-á. Essa referência de Números capítulo 35, que nós lemos, ela faz referência às cidades-refúgio. O que eram cidades-refúgio? Lá no tópico 3, a gente vai entrar mais detalhado. Mas só para a gente começar a entender de onde está sendo tirado esse contexto do texto de referência, ele está ligado quando Deus tira o povo de Israel, da terra do Egito e leva para a terra prometida, passado o período de deserto, quando eles entram na terra prometida, o próprio Deus ordenou a Moisés, o próprio Deus ordenou a Josué, que estava entrando o povo na terra prometida, que esse povo, que ele deveria separar cidades de refúgio. O que eram essas cidades? Essas cidades eram o seguinte: caso uma pessoa, por exemplo, cometesse um homicídio de forma involuntária, por exemplo, a pessoa estava trabalhando numa construção de uma casa, em determinado momento, de forma incorreta, às vezes ele montou o andaime de forma errada, a pessoa caiu, morreu, ele tinha cometido o que hoje a gente chama de culposo, quando não há intenção de matar. Trazendo para os nossos dias, para a nossa realidade. O motorista está trafegando de carro na rua,
na velocidade normal da via, seguindo todas as regras de trânsito. De repente, uma pessoa, por exemplo, alcoolizada, atravessa na frente do carro, ou correndo, tropeça na calçada, cai na frente do carro, essa pessoa é atropelada e morre. Houve homicídio? Sim, mas não houve uma intenção de matar. Então, essas cidades-refúgios, elas eram separadas para quando acontecesse esse caso e não houvesse intenção. Por quê? A pessoa deveria sair do seu arraial, sair da sua cidade, ir para essa cidade-refúgio, e lá haveria um julgamento. Se a pessoa realmente foi algo sem querer, involuntário, ele ficaria protegido dentro daquela cidade. Porque senão, o parente mais próximo, normalmente do sexo masculino, daquela pessoa que morreu, poderia tirar a sua vida também. Era como se fosse olho por olho, dente por dente. Mas aí então o Senhor ele cria essas cidades de refúgio para aquelas pessoas que involuntariamente, por algum motivo, cometessem homicídio. Mas o texto aqui que a gente está lendo, de referência, versículo 16 ao 19, ele já chama atenção não para essas pessoas involuntárias, mas para quem agiu de forma voluntária, quem cometeu esse homicídio de forma voluntária. Então a cidade de refúgio era basicamente só para quem agia de forma involuntária. A referência que nós temos, ele está chamando a atenção que o vingador, ou seja, aquele parente próximo da pessoa que morreu, ele atingiria, ele mataria o homicida também, caso fosse um processo involuntário. Porque se fosse voluntário, ele não poderia estar na cidade de refúgio. Bom, mas isso nós vamos voltar lá no tópico 3 novamente. Era só para a gente entender o contexto de onde estava sendo tirado essa passagem bíblica, para não ficar um pouco vago. Partindo para a lição, a introdução, ela vai nos falar, ela vai dizer o seguinte: esse ainda é um mandamento bem aceito em muitas nações. Praticamente ninguém aprova que se tire a vida de ninguém. Ele é tão contrário à natureza que existe um tipo de proibição contra ele em todas as culturas. Então esse mandamento de não poder matar, não poder tirar a vida, ele não era só um mandamento destinado ao povo de Israel. Hoje, por exemplo, em várias culturas, em vários povos, em vários países, a maioria da legislação dos países não permite que se tire a vida. A maioria da legislação dos países não permite a pena de morte, por exemplo, como uma medida de ação da justiça. A maioria, ela permite a prisão, permite o aprisionamento, em alguns lugares até o aprisionamento perpétuo por toda a vida, mas não permite que se tire a vida. Nós temos sim alguns países que permitem, mas a maioria hoje ainda continua tratando essa questão da preservação da vida como algo prioritário, como algo que é contrário à natureza, o caso de tirar a própria vida. Bom, o tópico primeiro ele vai tratar sobre os aspectos essenciais desse sexto mandamento. Primeiro tópico, então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais na questão do mandamento em si, no aspecto legal, aspecto intencional e aspecto espiritual. No segundo tópico, a gente vai entender como a visão de Jesus com relação ao sexto mandamento. Nós vamos falar sobre Jesus e o sexto mandamento, em várias abordagens. Uma delas sobre a questão do coração, da ira, e tratando do coração. E o terceiro tópico, nós vamos falar sobre o respeito ao dom da vida. Cuidado em preservar a vida, sobre um código a ser respeitado, que é o código da vida, e também a violação do mandamento. Nós estaremos estudando sobre isso nessa lição, nesse dia de hoje. Entrando então no tópico primeiro, fala sobre os aspectos essenciais do sexto mandamento. Esse mandamento não se refere a um homicídio involuntário, que nós acabamos de citar um exemplo. Ele não está destacando aqui a questão daquilo que é involuntário. O exemplo que eu citei do motorista. Está dirigindo na via, de repente, uma pessoa tropeça na calçada, cai na frente do carro, a pessoa vem a falecer. Não foi um homicídio voluntário. A pessoa não tinha como prever aquela situação, ele não tinha como escapar daquela situação. Então esse é um caso. Mas ao homicídio, ao fato de tirar a vida com premeditação e traição, motivados por desejos perversos, ambiciosos ou desleais. Então, no caso aqui, esse homicídio, ele está chamando a atenção, no tópico primeiro, ele está chamando a atenção sobre os aspectos essenciais do sexto mandamento, mas ele está realmente reforçando a questão que se trata de julgado, ou seja, é proibido, no caso, é totalmente condenável, quando a pessoa age com premeditação, traição,
Ou seja, ela é movida por desejos. Exemplos nós temos mais variados hoje, né? Hoje em dia as pessoas banalizaram tanto a questão da vida que tem gente que, por uma dívida de 2, 3, 5 reais, está tirando a vida de outra pessoa. Às vezes por uma briga de vizinhos, um desentendimento que houve no trânsito. Quantas mortes nós vemos acontecer no trânsito? Pessoas se entenderam, né? Alguém esqueceu de ligar a seta ou simplesmente agiu de má fé, entrou na frente do outro, a pessoa poderia ter ido embora, mas resolveu descer do carro, questionar, e aí simplesmente acabou perdendo a sua vida por conta de uma ação de desentendimento ali. Também aqueles casos, né, de traição, os casos que o crime foi premeditado, são todos eles encaixados como um crime que é proibido pelas Escrituras, que é justamente tirar a vida de outra pessoa. Em Gênesis capítulo 9, versículo 6, isso mesmo, 9, 6, que é a referência na revista, fala o seguinte: quem derramar o sangue do homem pelo homem, e o seu sangue será derramado, porque Deus o fez o homem a sua imagem e semelhança, ou seja, Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, somente Deus deu a vida, somente Ele tem poder de tirá-lo. 1.1 vai falar do aspecto espiritual do mandamento. Mas antes da gente entrar no aspecto espiritual, um fato interessante que me chama a atenção, até lendo um pouco do comentário que o pastor Leonard fez, ela destaca justamente esse ponto também que eu acho interessante. Tudo isso, meus amados irmãos, esse processo todo de criminalidade, de mortes, de assassinatos e tudo mais, isso tudo parte de uma consequência da queda do homem. Nós só vamos falar em mandamento de não matar, nós só vamos ter esse processo de morte, de destruição, de ofensas na palavra de Deus relatado a partir da queda do homem. É depois que o pecado entra no mundo que justamente corrompe a mente humana, transforma a mente humana. Então, tudo isso que nós estudamos nessa lição de hoje, nós temos que ter sempre em mente o seguinte: só acontece por conta do pecado. É consequência do pecado. Então, a morte, os entendimentos, essa confusão, tudo isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje é consequência do agravamento do pecado na vida das pessoas. Depois que o pecado entrou na humanidade, como consequência, por exemplo, nós temos casos de homicídio. Bom, o aspecto espiritual do mandamento. O aspecto fundamental do mandamento é o significado sagrado da vida humana. Olha que interessante. O significado da vida humana é sagrado. Por quê? Foi dado por Deus. Quantas pessoas nós encontramos e falam, eu não sei por que eu nasci, né? Pessoas às vezes que estão satisfeitas com suas próprias vidas, falam, não sei por que eu nasci, não sei por que os meus pais me tiveram. Na verdade, toda a vida humana tem um propósito de Deus a se cumprir. Então, quando a pessoa pensa isso, é porque ela está totalmente fora do propósito, ela está tão contaminada pelo pecado que ela realmente não consegue entender que existe um propósito de Deus, sim, para a vida dela. Existe um propósito de Deus. E o maior propósito de Deus nas nossas vidas é a salvação em Cristo Jesus. É que nós possamos ter a salvação em Cristo Jesus e a vida eterna morando com Ele no céu eternamente. Mas então, nós vimos aqui que o aspecto fundamental do mandamento é o significado sagrado da vida humana. O sentido sagrado da vida é derivado de duas verdades que os comentaristas colocam nelas. A primeira verdade, nós somos feitos à imagem de Deus. Olha que interessante. Então, isso por si só já é uma observação de um sentido sagrado para a vida. E o segundo, Deus é o doador da vida. Foi Deus quem soprou nas nossas narinas. Foi Deus que nos deu o fôlego de vida. Foi Deus que nos permitiu estarmos aqui hoje. Então, a vida só pode ser tirada pelo próprio Deus, que foi Ele que deu. Esses dois aspectos, então, mostram o aspecto espiritual e sagrado da vida humana. Na aliança noética, ou seja, na aliança que Deus faz com Noé, a questão do assassinato e suas implicações são abordadas pela primeira vez, e essa importante verdade, feitos à imagem de Deus. Então, quando nós vimos lá na aliança noética, a questão do assassinato, suas implicações, elas são abordadas pela primeira vez quando nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E é mencionado em Gênesis 9:6, que nós acabamos de fazer a leitura. A outra verdade tem a ver com o fato de que Deus é o doador da vida, nós acabamos de comentar isso aqui. E é aquele que tem o direito de determinar a vida de cada criatura. Este mandamento destina-se a lembrar-se não apenas da nação de Israel, mas todos os seres humanos de todos os tempos
que eles devem se esforçar para ser cuidadosos nos assuntos da vida, para que ninguém perca a vida injustificadamente nas mãos de seus semelhantes. Então, o tópico 1.1 ele vem chamar a atenção justamente para o lado espiritual, para o lado sagrado da vida, que é Deus sendo doador e Deus nos fazendo a sua imagem. O comentarista coloca um complemento aqui interessante, que ele fala: por que precisamos valorizar a vida? Justamente por causa desse sentido sagrado que ela tem. Amar a vida é uma forma de adorar a Deus, né? Da mesma forma que um artista renomado assina uma obra de valor inestimável, o Senhor colocou sua marca em cada um de nós quando nos fez a sua imagem e semelhança. Isso é o que torna cada vida preciosa. Tirar uma vida é violar a soberania divina sobre a vida e sobre a morte. E ninguém tem esse direito de violar a vida. Ninguém tem o direito de violar essa soberania que é de Deus, de dar a vida e de tirar a vida. É muito interessante que o comentarista reforça essa questão, que amar a vida é uma forma de adorar a Deus. Quando nós amamos a vida, nós cuidamos desse templo que é o Espírito Santo de Deus, nós estamos também adorando a Deus. Então, quando nós nos pensarmos em algum momento, por algum motivo, que minha vida não é valorosa, que minha vida não tem valor, ela tem sim. Ela foi dada pelo próprio Deus. A sua vida é preciosa, porque ela foi dada pelo próprio Deus. O fôlego de vida que corre nos seus pulmões, na sua vida, e faz o seu corpo movimentar, foi dada pelo próprio Deus. Bom, isso nos torna preciosos aos olhos de Deus. 1.2. O aspecto legal do mandamento. Então, nós falamos do aspecto espiritual, nós vamos falar um pouquinho agora do aspecto legal. Mesmo que o assassinato fosse considerado pecado gravíssimo, e o é, contudo a lei estabelecia critérios para o julgamento, a fim de evitar precipitações, injustiças e enganos. Havia necessidade de testemunhas para que o assassinato fosse comprovado. Então, não era simplesmente que uma pessoa chegou e falou: fulano matou. Não, era necessário mais de uma testemunha. O objetivo disso era evitar que injustiças e abusos na execução de sentenças ou na busca de vingança. Era a maneira da sociedade israelita de fazer as coisas certas. Agora, como lidar com a situação de mentiras ou falsos testemunhos? O nono mandamento fala expressamente contra a mentira. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Vou só ler essa referência. É interessante nós estarmos baseados na palavra de Deus no nosso estudo, entendendo de onde o comentarista realmente veio trazendo essas referências. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Que é o nono mandamento, ele vai dizer para nós o seguinte: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, olha só que interessante. Para se comprovar que houvesse homicídio na época do povo judeu, era necessário que houvesse testemunha. E agora o nono do mandamento vem justamente chamar a atenção sobre isso, que não poderia haver um falso testemunho contra o seu próximo. Bom, agora, como lidar com a situação de mentiras, né, que nós acabamos de ler? O nono mandamento fala justamente sobre isso. E Deuteronômio também 19, 16 a 21 traz uma séria advertência sobre as falsas testemunhas. Essas deveriam sofrer a punição do acusado contra quem desse falso testemunho. Então, não somente um falso testemunho era proibido, mas a pessoa que fizesse o falso testemunho, ele deveria sofrer as consequências da mesma pena que o acusado tivesse sofrendo. Bom, o assassinato, o comentarista coloca para nós aqui um complemento que diz o seguinte: o assassinato, o crime de tirar a vida, varia em caráter, de acordo com a natureza da vida destruída e de acordo com a natureza da ação destruidora. A vida é o tríplice do corpo, da mente e do espírito. E o assassinato contra cada um pode ser deliberado ou descuidado, resultante da ação ou inação, ou seja, da ação o fato de alguém promover e o fato também de alguém não proteger o outro, sendo que ele poderia ter feito algo para proteger. É inação. Temos como assassinato deliberado a vida tomada de malícia premeditada. Temos como assassinato inativo o homicídio resultante da negligência ou ignorância culposa. Isso é muito sério também. Né? Tiago, capítulo 4, versículo 17. Então, olha só, a Bíblia ela vai chamar a atenção para duas situações. A primeira situação
é justamente o fato de uma ação premeditada, de uma ação que foi feita com o objetivo já programado, com o objetivo de destruir outra pessoa. Mas nós temos também em Tiago, capítulo 4, versículo 17, onde ele chama a atenção o seguinte, olha, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quando eu posso ajudar a vida de uma pessoa, quando eu posso até mesmo salvar a vida de uma pessoa que está com a morte premeditada ou premeditando a sua própria morte, e eu não o faço, porque eu posso estar dizendo, isso não é problema meu, deixa a própria pessoa com ela. E eu não faço, eu estou cometendo também pecado. Que nós acabamos de ler. Quem sabe fazer o bem e não faz, também comete pecado. É muito sério essa questão, quando trata do aspecto legal do mandamento. Porque justamente ele está nos chamando a atenção para o ponto de que, se eu posso ajudar a pessoa, se eu posso salvar até mesmo a vida de uma pessoa e não faço, eu também estou cometendo pecado de não estar fazendo bem, sendo que eu poderia fazer, eu sei fazer. Bom, 1.3, o aspecto intencional do mandamento. O que fazer com os casos de homicídio involuntário? Então nós vimos sobre o aspecto espiritual, o aspecto legal, e agora nós vamos falar sobre o aspecto intencional. O que fazer com os casos de homicídio involuntário? Os casos incluíam acidentes, matar o outro ser humano em legítima defesa, defender a sua família ou defender suas bens e propriedades. Eram os casos relatados na palavra de Deus, lá que foi criado como lei, como regra para o povo de Israel. Nesse caso, para esse tipo de caso, Deus havia criado o sistema de cidades de refúgio, que nós comentamos lá agora há pouco na introdução. O sistema era que, após o homicídio involuntário, o assassino poderia fugir para uma dessas cidades de refúgio, para evitar cair na mão de um familiar que queria vingança. Foi o texto, justamente está no texto de referência. Então Deus permitiu que fosse criada cidade, ele orientou, inclusive, determinou que fosse criada cidades de refúgio, justamente para que quando aquela pessoa cometesse um homicídio involuntário, por um acidente, por uma situação que fugia do controle, às vezes ele estava defendendo a sua família, legítima defesa, ele foi ser atacado, na hora que ele ia ser atacado, por legítima defesa, ele comete homicídio, age com uma força desproporcional, às vezes era só para imobilizar a pessoa, ele acaba agindo desproporcionalmente e mata aquela pessoa. Para esses casos existiam as cidades de refúgio, onde justamente a pessoa cometeu esse delito, esse crime, esse homicídio involuntariamente, ele poderia fugir para essas cidades, para que ele não fosse alcançado. E lá ele estaria resguardado. É interessante que ele precisaria ficar nessa cidade até a morte do sumo sacerdote. Mas não pensem que era simplesmente chegar na cidade e pronto, eu vou morar aqui agora. Não. Nessas cidades de refúgio também existia a questão do julgamento. Era realmente avaliado se foi algo que foi premeditado, e aí se fosse premeditado ele seria entregue na mão do vingador, da família, ou se foi algo que foi involuntário, legítima defesa, por exemplo. Bom, o assassino permaneceria lá até que o sumo sacerdote morresse, ou então, se o assassinato não fosse um acidente, os anciãos da cidade de refúgio deveriam entregá-los ao familiar vingador. Tá? Toda essa referência, irmãos, está em Deuteronômio capítulo 19, em Números capítulo 35, do 15 ao 21. A gente não vai ler porque o tempo é curto. E também em Deuteronômio capítulo 19, versículo do 11 ao 13, que justamente fala essa questão da pessoa ser entregue nas mãos do familiar vingador, caso ele tenha cometido esse homicídio que não fosse involuntário. Então, na avaliação, fez o julgamento, tem testemunha, foi comprovado que não foi involuntário, que não foi legítima defesa, ele seria entregue, então, na mão do vingador. Bom, o comentarista coloca aqui de suplemento para nós, Deus criou leis de proteção em casos premeditados e em casos acidentais. Tem os dois casos. O julgamento não deveria ser feito com base em apenas um lado da história. Não era só que uma pessoa, uma testemunha dissesse, por exemplo. Ambos os lados deveriam ser levados em conta. O julgamento não deveria ser precipitado. Deveria ser analisado se houve intenção ou se houve morte acidental. Nesse caso, a pessoa não seria culpada de assassinato e não poderia ser entregue pela congregação ao vingador, caso fosse uma morte que fosse
acidental durante o julgamento. Constatou-se isso, aquela pessoa poderia permanecer na cidade de refúgio e ali ele estaria salvo. O vingador da família não tinha o direito de ir até a cidade de refúgio e ali cometer um novo homicídio. Era proibido essa questão. Bom, esse foi o nosso tópico primeiro, que tratou do aspecto espiritual, do aspecto legal e do aspecto intencional. Qual era a intenção do fato acontecido? No tópico 2, nós vamos falar um pouquinho mais sobre Jesus Cristo e o sexto mandamento, sobre a visão de Jesus, sobre a introdução de Jesus ao tema. É interessante, irmãos, que quando Jesus fala que ele veio cumprir a lei, ele veio cumprir a lei que estava escrita no Antigo Testamento, mas além de cumprir a lei, em alguns casos, em alguns mandamentos, ele acrescenta ainda. Né? Um exemplo, o primeiro mandamento, no Antigo Testamento, falava, por exemplo, sobre a questão do adultério, fato consumado. No Novo Testamento, o próprio Jesus já destaca que se a pessoa tiver intenção no coração, ele já cometeu. E aí nós vamos ver isso também na questão, agora nós vamos entrar um pouquinho na questão das palavras proferidas, da morte, não só a morte física, mas a morte de reputação, a morte social das pessoas, a morte de uma ação irregular que fez com que essa pessoa viesse até mesmo ser destruída, sua vida física, sua vida mental, sua vida espiritual. Bom, tópico 2, Jesus Cristo e o sexto mandamento. Jesus apresentou quão amplo é o alcance do sexto mandamento para os cristãos. Então, ele não somente fala sobre o sexto mandamento, mas ele dá uma ênfase ainda maior e ele acrescenta. Ele não somente proíbe o assassinato e a violência, como também as palavras provocativas e os maus pensamentos contra o próximo. Então, Jesus, ele não vai entrar só na questão do assassinato e da violência, mas ele vai aprofundar um pouco mais, e como nós vimos a referência, 1 João 3,15, que fala justamente até sobre a palavra que é dita, que é equiparada ao homicídio. 2.1. Uma questão do coração. Na interpretação do Senhor Jesus Cristo, matar é tanto uma ação interior quanto exterior. Vamos pegar a referência de Mateus capítulo 5, versículo 21 em diante, do 21 ao 26. Então, olha só que interessante. Na visão do Senhor Jesus, a questão não estava só na morte física, no cometimento do assassinato ali, mas ele entra na profundidade, que é uma questão também interior e não somente exterior. Não é só uma ação, mas até um pensamento. Mateus capítulo 5, vou ler do versículo 21 ao 26. Fala para nós o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? Esse é o próprio Jesus. Mas qualquer que matar será réu de juízo, ou sujeito ao juízo. Versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, encolerizar é como se fosse ficar irritado, ficar revoltado, se enraivecer contra seu irmão. Qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que chamar de louco será réu do fogo do inferno. Essa palavra raca é um termo de desprezo. Ela provavelmente significava tolo, estúpido. Então, também chamar a pessoa de estúpido, tolo, sem motivo, chamar a pessoa de louco sem motivo, o próprio Jesus aqui está equiparando a questão do próprio homicídio, porque ele fala, olha, lá no Antigo Testamento, você já conhece os mandamentos, fala, não matarás. Mas aqui ele entra um pouco mais a fundo. Ele vem chamar justamente sobre essa questão de se irritar contra o irmão, trazer uma palavra proferida, desnecessária, uma palavra proferida de estupidez contra uma pessoa, também fazia parte desse entendimento do Senhor Jesus com relação ao homicídio. Versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa, versículo 25, com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade vos te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil.
Então, o que Jesus está aprofundando um pouco mais nesse tema? Jesus está destacando aqui não somente a questão da morte física, mas Jesus está até falando a morte de reputação. Quantas pessoas têm as suas reputações destruídas porque foram inventadas mentiras contra aquela pessoa e isso se espalhou e acabou com a reputação? Quantas pessoas estão hoje presas, né, pagando por um crime que não cometeram por causa de um falso testemunho? Quantas pessoas tiveram a sua família destruída por conta de uma mentira que foi contada e um dos cônjuges acreditou e destruiu toda a sua família por conta disso? Então, o que Jesus está querendo dizer nesse texto, nesse contexto, é que não era somente a questão de não matar fisicamente, mas até matar a pessoa de forma com palavras. Destruir uma vida com palavras malditas, palavras proferidas contra aquela pessoa. Mas vamos continuar lendo 2.1. O Senhor Jesus Cristo dirige essas palavras em oposição aos ensinos dos escribas dos fariseus, que se concentravam no aspecto externo da lei. Os escribas dos fariseus se preocupavam tanto com a lei que eles criaram um código de mais coisas que foram acrescentadas, de regras que foram acrescentadas à lei, que assim, era impossível, a gente está falando de mais de 10 mil regras, vários e vários livros, que era impossível o ser humano cumprir todas aquelas regras, todo aquele código. No aspecto moral, no aspecto espiritual, no aspecto físico, várias coisas. Então, o que Jesus está chamando a atenção? O que ele está falando para os escribas? Que não adiantava nada aquelas leis deles rígidas, escritas, se o coração deles proferiu mal contra os outros. Ou seja, os escribas estavam presos apenas no ritual da lei, mas davam pouca importância ao aspecto interno. O que afeta o coração, portanto, afeta a conduta. O Senhor fala claramente que é do coração, isto é, da sede dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e motivações, é que surge toda a classe de mal. Mateus 15, 19, só fazendo menção da referência, vai falar sobre isso para a gente. Mateus 15, versículo 19. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, o próprio Senhor Jesus está chamando a atenção aqui dos escribas fariseus que o que contaminava o homem era o que saía do coração. O coração não regenerado é a origem da intenção, sentimento e ação homicida, porque está focado em tudo que rejeita a piedade e se foca em tudo que é agradável ao nível da carne. Lembremos que o primeiro homicídio aconteceu porque um homem se deixou ser dominado pela ira. O primeiro homicídio ocorreu porque Caim, ele foi dominado pela ira e pela inveja. Ele brotou essa raiz no seu coração. Quando ele se vê dominado pela ira, pela inveja, aquilo toma o controle da sua vida, ele pratica o primeiro homicídio em virtude daquele sentimento que ele tinha nutrido no seu coração em relação ao seu irmão. Tudo isso porque a oferta do seu irmão, o sacrifício do seu irmão, foi aceito por Deus e a sua oferta não. Mas justamente porque um apresenta a oferta com o coração puro, o outro apresenta a oferta com o coração longe da vontade de Deus. Então nós temos que ter esse cuidado. O próprio Jesus ele vai entrar muito enfaticamente nesse ponto. Cuidado com as ações do nosso coração, com as ações dos nossos pensamentos. O comentarista diz aqui que esse mandamento diz Jesus, inclui não somente o homicídio físico, literal, mas também a ira sem motivo, guardado no coração contra algum irmão. E, novamente, a gente fala, vide o exemplo de Caim, que alertado a se conter e a dominar o desejo, não se conteve, e a ira o dominou a ponto de matar o seu próprio irmão. Então, Jesus ele aprofunda muito nessa questão, porque ele vai entrar justamente muito na questão da intenção, do sentimento, do pensamento. 2.2, o tempo passa muito rápido, a gente precisa avançar. Uma ação motivada pela ira. No Sermão da Montanha, o Senhor faz uma interpretação magistral do sexto mandamento e mostra como um coração não regenerado, dominado pela ira pecaminosa, é basicamente um coração com motivações homicidas. Então, o coração, quando ele não é regenerado pelo Senhor, aquela pessoa que não passou pelo novo nascimento, que não aceitou Jesus como Salvador, que não tem a sua vida transformada, ele pode sim nutrir no seu coração desejos até homicidas,
que é o texto que está falando para a gente. Os fariseus ensinavam que o assassinato consistia em tirar a vida de alguém, apenas isso. Mas o Senhor disse que o mandamento se estendia não apenas ao ato em si, mas também à atitude por trás dele. Na interpretação dada por Jesus, o criminoso aos olhos de Deus não era somente aquele que praticava o assassinato, mas principalmente aquele que abrigava em seu interior a ira contra o seu irmão. O mesmo sucedia ao que pensava em adulterar. Nós usamos essa referência agora mesmo. Esse era tão culpado quanto que cometeu o adultério. O Senhor Jesus ele chega a dizer que quem pensou no seu coração, teve o desejo no seu coração de cometer o adultério, já estava cometendo o adultério. E não somente aquele que fisicamente tinha o relacionamento cometia o adultério. Jesus está dizendo que aquele que tinha intenção no coração já cometia também o adultério. A questão não está limitada ao comportamento, à ação externa, mas também o que deseja o coração. Nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado com o que deseja o nosso coração. Nós precisamos, como servos do Senhor, ter muito cuidado com as nossas atitudes, sim, mas também e principalmente com os nossos pensamentos, com a nossa ira, com a nossa cólera, com aquele momento de raiva. Nós desejamos até mesmo, podemos até mesmo desejar a morte de outra pessoa, porque aquela pessoa nos fez raiva e nos tirou do sério. É muito preocupante isso, nós precisamos ter cuidado com essa situação. E entender que, biblicamente falando, não é somente a morte física, mas também a morte que nasce no coração da pessoa. O comentarista coloca para nós o seguinte: se existe algo que a todo custo devemos manter, é esse equilíbrio emocional. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, tão conflituosos, tão complicados, em vários aspectos da nossa vida, seja no trabalho, seja na escola, seja na convivência familiar, seja na convivência social. Em vários aspectos nós estamos vendo tempos trabalhosos, tempos difíceis. Mas nós não podemos deixar que esse momento afete as nossas emoções, que isso entre no nosso coração como uma flecha e fique ali cravado no coração e a gente começa também a contaminar outras pessoas. É justamente esse equilíbrio emocional que a Bíblia nos chama atenção e a lição chama muita atenção sobre isso. Principalmente quando emocionalmente somos injustiçados e ofendidos por alguém. Às vezes nós somos tão injustiçados, tão ofendidos, que nasce aquela raiz de amargura no nosso coração e aquilo faz com que nós venhamos até a proferir palavras de maldição contra outra pessoa. A Bíblia ensina diretamente sobre como devemos lidar com a ira. Tiago, capítulo 1, versículo 20. Eu vou ler a referência, porque é um texto bem interessante. Tiago, capítulo 1, versículo 20. A Bíblia vai nos dizer o seguinte: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando eu estou irado e quero agir pela minha ira, eu não estou deixando a justiça de Deus agir. Nós que somos servos do Senhor, nós que somos filhos de Deus, vamos nos lembrar do exemplo de José? O que José fez? Ele foi caluniado pelos seus irmãos junto ao seu pai, ele foi zombado, chamaram ele de sonhador mor, ele foi vendido como escravo, ele foi preso pelos seus irmãos maltratados, vendidos como escravo. E quando ele teve a oportunidade de retribuir tudo isso, que ele estava como governador do Egito, anos depois, qual foi a atitude de José? Ele agiu de misericórdia, porque ele entendeu. Olha que profundidade desse texto. E ele fala isso para os seus irmãos, ele entende que todo o mal que foi desejado contra ele, Deus o transformou em bem. Então, meus amados, Deus às vezes pode estar permitindo que nós sejamos injustiçados, que alguém fale contra nós, mas era justamente para nos ensinar a ter temperança, a nos ensinar a ter mansidão. E lá na frente, se você tiver a oportunidade de retribuir, não retribua na mesma moeda, retribua com amor. Faça como José, que poderia ter aprisionado seus irmãos, colocado eles como escravo, mas ele abençoou os seus irmãos. Bom, 2.3, tratando do coração. Nosso Senhor Jesus Cristo mostrou que não são somente o assassinato e a violência que são proibidos por ele, mas até mesmo palavras provocantes, está muito referente ao que nós lemos agora no 2.2, e pensamentos irados, está na mesma referência que nós lemos de Mateus 5, 21 ao 26. A raiz de amargura, ela
brota, a raiz de amargura de onde brota o assassinato é uma paixão feroz ou algum desejo desordenado. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, versículo 15, vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. 12, versículo 14, versículo 15. Vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos seguir a paz, precisamos seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Então Hebreus está indo até um pouco além, está chamando a atenção que o texto em Hebreus, nós devemos ter cuidado com essa raiz de amargura, porque ela pode brotar e contaminar até outras pessoas. Nós precisamos, conforme a palavra de Deus orienta, seguir a paz com todos. Bom, para estarmos a salvo de impulsos assassinos, devemos andar em espírito, buscar crescermos em Cristo e constante vigilância e oração. Esse é o segredo, essa é a receita. Uma vida de comunhão com o Senhor. Traduzindo tudo isso, é uma vida de plena comunhão com o Senhor. É uma vida de vigilância nas presenças do Senhor. É uma vida de consagração na presença do Senhor. O amor é o cumprimento da lei. E a menos que um homem realmente ame os irmãos, ele não tem segurança contra ser surpreendido com violência contra eles, o que pode resultar em morte. É interessante que a Bíblia vai dizer que o amor é importantíssimo, principalmente também até que nós devemos amar inclusive os nossos inimigos. Quando eu cultivo o amor, isso vai brotar sementes de amor. Eu vou poder amar outras pessoas, mas se eu cultivo a amargura, essa raiz ela vai enraizando cada vez mais e ela cresce. O grande problema de quem nutre, de quem mantém a amargura, né, a tristeza, a vontade de vingança no coração, o grande problema disso tudo é justamente pelo fato de que a pessoa ela não se dá conta do tamanho que essa raiz vai ficando. Ela não se dá conta de como isso pode crescendo e piorando dentro do coração da pessoa. Muitas vezes nós temos pessoas que morreram espiritualmente porque ouviram uma palavra maldita por alguém, e aquela palavra entrou no seu coração, criou raiz, e essa raiz começou a crescer. E temos casos de pessoas que nunca mais conseguiram voltar para a presença do Senhor, destruíram suas famílias, destruíram suas vidas por conta de uma palavra, por causa de um testemunho falso, por causa de algo que mexeu no coração dele. Então nós precisamos ter cuidado. O Senhor nos chamou para proferir vida e não morte. O Senhor nos chamou para sermos abençoadores, e não pessoas que vão amaldiçoar com palavras ou com ações. Bom, a Bíblia ensina diretamente sobre como devemos lidar com a ira, que foi o texto que nós lemos. Nenhum de nós está isento de sentir raiva ou indignação. Isso é inevitável. Não tem como. Mas nós devemos ter esse cuidado de agir com sabedoria. Aos olhos de Deus, aquele que se ira contra seu irmão sem motivo está sujeito ao julgamento, como se houvesse cometido homicídio. É isso que Jesus fala em Mateus, capítulo 5, versículo 22. A justiça esperada dos filhos de Deus não consiste apenas em evitar o assassinato, mas também que a ira nos domine nas relações pessoais. A justiça de Deus, ela visa nos afastar da ira, que nós possamos agir com justiça, nós possamos agir com entendimento de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando o Senhor fala que minha é a vingança, o próprio Senhor está falando isso, está dizendo que não cabe a nenhum homem a ação de vingança. Não cabe a nenhum ser humano a ação de vingança. Fulano fez isso comigo, eu vou ter oportunidade lá na frente de retribuir aquilo que ele fez. Não, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós devemos vigiar, ser vigilantes nesse sentido, e se eu posso abençoar, eu vou abençoar. Bom, o tópico primeiro falou sobre a origem desse aspecto essencial do sexto mandamento. O segundo, nós vimos o ensinamento de Jesus para nós. E agora no tópico 3, para nós caminharmos já para o encerramento da lição, ele vai falar sobre o respeito ao dom da vida. E aí nós vamos entrar até em alguns aspectos legais de lei que estamos vivendo nos dias de hoje. O sexto mandamento não tem implicações, ele tem implicações importantes para a sociedade contemporânea. Não ficou só no passado, isso serve para os nossos dias de hoje.
Há um grande desrespeito insensível à vida e à morte em toda parte. As pessoas estão banalizando a morte. As pessoas não estão valorizando o dom de Deus que é a vida. Por qualquer motivo, as pessoas estão cometendo homicídio uns contra os outros. Como bons servos, temos o dever de preservá-la, pois é dom de Deus e somente Ele tem o pleno direito e poder de estabelecer o tempo da nossa existência. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, é uma referência que fala do tempo de Deus sobre a nossa existência. Deixa eu fazer essa leitura. E depois eu vou ler uma outra referência em Salmos. Deuteronômio 32, 39, fala o seguinte para nós. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Então o próprio Deus ele tem o controle da vida nas mãos. Não cabe a nós, cabe a Deus. Salmo, capítulo 31, versículo 15, a parte A do versículo. Salmos 31, versículo 15, a parte A do versículo apenas, fala o seguinte: os meus tempos estão nas tuas mãos. Ou seja, a nossa vida, o nosso tempo de viver, nosso fôlego de vida, eles estão nas mãos do Senhor e não cabe a nós. É isso que o terceiro tópico vai chamar um pouquinho a atenção. 3.1. O cuidado em preservar a vida. O sexto mandamento trata especificamente do cuidado em preservar a vida. Não matarás define o cuidado que devemos ter tanto com as nossas vidas quanto com a de nossos semelhantes. A vida é sagrada, não no sentido panteísta, ou seja, panteísmo de dizer que eu sou meu próprio Deus. Não. Ela é sagrada no sentido de que ela surgiu pela vontade de Deus. Nossa tarefa será sempre cuidar dela, nunca a extinguir. A vida deve ser considerada sagrada por se tratar de uma dádiva divinal, a qual somente Deus tem o direito de tirá-la. Seja por ordem expressa ou por seu próprio julgamento, somente Deus tem o poder de tirar a vida. Então, quando a gente fala que a vida é sagrada, eu não estou dizendo que o homem é o seu próprio Deus, que o panteísmo diz isso, que Deus está em todas as coisas, em todos os lugares. Não, achei até interessante o comentarista colocar essa expressão panteísmo aqui, porque justamente ela não dá a visão de que a vida ela pertence a mim mesmo, de que eu sou o meu próprio Deus. Não. Eu falo de que a vida ela é sagrada porque ela foi criada pelo Deus que é soberano. Ela está nas mãos de Deus, ela pertence a Deus somente. A vida deve ser considerada sagrada por se tratar de uma dádiva divina, qual somente Deus tem o poder de tirá-la. Seja por ordem expressa ou por seu próprio julgamento. Esta é uma lei universal, tanto para as nações quanto para os indivíduos. Desse modo, não matarás se torna um poderoso e radical convite a vivermos em paz. É necessário vivermos em paz, porque quando nós deixamos de ter paz, uma das consequências disso pode ser a morte. E a morte não cabe a nós a decisão de tomá-la. Está nas mãos de Deus. É isso que o 3.1 chama atenção. O comentarista coloca aqui o seguinte: não matarás é um princípio a proteção da vida, sendo uma grande influência nos tratados internacionais e nas normas internacionais sobre os direitos humanos. Até mesmo em tempos de guerra, existem algumas convenções que definem sobre o trato com relação à vida humana, a preservação da vida humana. Até mesmo nos tratados internacionais, chama atenção sobre o cuidado com a vida humana. Este mandamento, ao enfatizar a dignidade da vida, tem um grande impacto no direito e na ética global, promovendo um mundo em que a vida é protegida e respeitada. Portanto, preservar a vida não é uma obrigação moral e espiritual do indivíduo, mas também uma obrigação universal, expressa através das mais elevadas aspirações da humanidade pela paz, justiça e respeito mútuo. Então, preservar a vida, ela faz parte de uma regra que deve ser seguida em todos os aspectos, principalmente na questão dos nossos governantes. Quando se fala em criar
leis sobre o aborto, quando se fala em criar leis sobre a pena de morte, a igreja deve permanecer intacta no seu objetivo de preservação da vida. A igreja deve permanecer contrária a essas ações, porque isso fere o que a palavra de Deus nos diz, que é justamente onde o próprio Deus deu a vida e somente ele pode tirar. 3.2. Um código a ser respeitado. Desde os primórdios, mesmo antes da lei ser escrita no Sinai, esse código moral já fazia parte da vida humana. Caim sabia que após ter matado Abel, alguém viria ao seu encontro para o acerto de contas. Não matarás já era um mandamento antigo. O respeito à vida era conhecido desde a antiguidade, pelos mesopotâmios, egípcios e gregos, entre outros. O Código de Hammurabi, que ele foi escrito em 1750 a.C., depois, se os irmãos tiverem curiosidade, pesquisa no Google sobre o Código de Hammurabi. É como se fosse escrita numa pedra, tá, com mais de 2 metros de altura, mais de 2 metros de circunferência, onde consta um código de leis, que era código de leis dos babilônios, no caso, e depois foi seguido por vários povos. O Código de Hammurabi, que foi rei de Babilônia, é um exemplo clássico, contudo, não se revestia de autoridade divina, será uma lei humana. Mas agora é introduzido de uma forma nova. Essa é a primeira distinção entre um código antigo, que era um código humano apenas, de leis humanas, e a revelação do Sinai. A outra é que Deus pôs sua lei no coração e na consciência dos demais povos. Então existia já muito antes de Cristo o Código de Hammurabi. Mas o que Deus faz? Esse Código de Hammurabi ele tinha somente a visão legal, jurídica da coisa, né, de um tratado entre ali a sociedade. Quando vem agora a palavra de Deus, os 10 mandamentos, eles são escritos, é acrescentado ali também uma visão divina sobre isso. Então, uma parte da lei que já existia, uma lei social, vamos assim dizer, uma lei jurídica, ela também agora é ampliada dentro da lei divina. Ela não é extinguida, ela é ampliada, inclusive, dentro da lei divina. Esse mandamento é muito abrangente, consiste em uma proibição absoluta. O 6º mandamento é um dos mais curtos, cujo significado mais próximo é assassinar. A palavra hebraica usada aqui é hashtash. Ela identifica a morte de pessoas e inclui assassinatos premeditados, executados com hostil intenção e mortes acidentais ou homicídio culposo. Dentro da comunidade israelita havia um cuidado todo especial para que ninguém perdesse a vida, mesmo por acidente. Esse termo não é aplicado em mortes na guerra ou em execuções judiciais. Então, dentro da própria comunidade judaica, existia uma preocupação muito grande para que as pessoas preservassem a vida, tivessem cuidado ao fazer uma obra, uma construção, tivessem todo o cuidado para que a vida fosse preservada. Bom, esse termo também tratado aqui de homicídio não é o mesmo termo usado em casos de guerras ou execuções judiciais. Tá? Ele estava tratando mais aqui da ação premeditada, da vontade da pessoa de matar outra pessoa. Para a gente concluir, o 3.3, a violação do mandamento. O nível de desrespeito e descaso com a vida humana é alarmante. Nunca tivemos na história da humanidade leis tão complexas, que vão tão contrária à vontade do Senhor como nós temos nos dias de hoje. Há pouco tempo eu estava vendo um comentário, uma reportagem de uma jovem aqui de Minas Gerais mesmo, 33 anos, se não me falha a memória agora, que estava querendo fazer uma vaquinha, uma caixinha, para que as pessoas pudessem fazer doações para que ela tivesse dinheiro para ir para outro país, não me recordo agora o país, se era Holanda, acredito que sim, para que ela pudesse praticar a eutanásia, tirar a sua própria vida, porque ela tinha uma doença que causava uma dor insuportável. Então está se banalizando. As pessoas estão trazendo isso para a mídia de uma forma muito simplória agora. Graças a Deus, no caso dessa moça, até onde eu sei, a última vez que eu li a reportagem, um médico especialista no assunto brasileiro se interessou pelo caso e estava fazendo alguns tratamentos, algumas cirurgias para evitar que ela sentisse essa dor, que é considerada a pior dor do mundo. Não vou saber falar os termos aqui médicos, mas o que eu
me chama a atenção, o que me chamou a atenção foi como isso foi parar na mídia. Um pedido de ajuda financeira para que a pessoa pudesse tirar a própria vida. Ela diz na reportagem que ela não tinha coragem de cometer o suicídio. Aí ela queria ir para esse outro país praticar a eutanásia. Ou seja, qual a diferença de homicídio? Você está tirando sua própria vida, sua própria vontade? Então, tudo isso vai contrário à palavra de Deus. Nós vivemos, então, dias de descaso com a vida humana. Vivemos em um tempo de desumanização, mas, sobretudo, em um tempo em que não há temor de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 12, a Bíblia já fazia questão de dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas não têm temor de Deus, onde as pessoas não têm amor pelo próximo, onde as pessoas estão simplesmente vivendo a sua vida como se ela vivesse dentro de um casulo e não se preocupando com o sofrimento do seu próximo. Nós precisamos olhar um pouquinho para aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos ter um olhar de amor. Será que alguém da nossa própria casa, será que alguém muito próximo do trabalho não está sofrendo, por exemplo, com um processo depressivo e está tendo pensamentos até mesmo suicidas? Onde entra a minha ação como servo de Deus nesse caso? Qual deve ser a minha atitude? Bom, quando falamos das diferentes formas de obediência aberta e deliberada ao sexto mandamento, certamente as mais escandalosas vêm à mente, como problemas, crimes passionais, problemas por herança, processos entre famílias. Irmãos, essa semana mesmo eu estava vendo uma reportagem de um irmão, saiu uma semana passada de um outro caso no Sul, e outra agora, de um irmão que matou seu irmão, cunhada, pai, mãe, matou a família inteira por conta de briga de herança. Meu Deus, onde a sociedade está chegando dessa forma? Como a sociedade está afastada de Deus? E a Bíblia vem dizer que o salário do pecado é a morte. Nós sabemos disso, mas o dom de Deus é a vida gratuita, eterna. É para nós aceitarmos Jesus, morarmos com Ele eternamente. É para isso que nós fomos criados. Então, nós não podemos nos sentir acomodados com a situação que o mundo está vivendo. A Bíblia diz que o mundo jaz maligno, então só está indo de mal a pior. Mas é minha ação como cristão. Eu preciso ser um atalaia. Atalaia era aquele que anunciava quando o exército inimigo estava vindo para destruir a cidade. Ele anunciava, ele avisava, as pessoas se preparavam. E eu e você precisamos ser atalaias, de anunciar para as pessoas que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, e Ele deu a vida e Ele também quer dar a vida eterna. Isso é responsabilidade nossa. Tendemos a pensar na violação do sexto mandamento em termos da ilegalidade, que eles representam a ponto de vistas das leis humanas. No entanto, os seres humanos inventaram maneiras legais de violar o sexto mandamento, onde o aborto e a eutanásia transitam normalmente. As leis do nosso país, o nosso Supremo recentemente permitindo o caso de aborto em gestações já bem avançadas, acima de 25 semanas, se não me falha a memória. Isso é homicídio, isso é assassinato. É contra a lei de Deus. E nós, enquanto cristãos servos de Deus, precisamos pensar nisso, amados. Eu sei que já passou a eleição municipal, mas daqui a 2 anos nós teremos eleições federais, estaduais. Até nisso nós precisamos pensar. Quem é o deputado que eu estou votando? Quem é a pessoa que vai me representar lá dentro? Quem são as pessoas que farão as leis lá dentro? Eles têm a visão cristã ou eles têm a visão de que pode ser liberado o aborto, está tudo certo, que pode praticar a eutanásia, está tudo certo? Como servos de Deus, nós precisamos até mesmo nesse caso pensar. Não está na época de política ainda, mas é válido um lembrete. Muitos cristãos, infelizmente, têm a ideia de dizer, não, está tranquilo, o crente não tem que se envolver com política, isso não faz parte de mim. E aí nós votamos errados, colocamos pessoas que não têm os mesmos princípios que nós, e as pessoas estão votando leis contra a vida humana. Se eu sei fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. Vamos ficar com essa palavra na mente. Deus é quem dá o fôlego de vida e, portanto, dele deve ser sempre a última palavra. O comentarista coloca aqui que ainda existe esperança para que todos que abrigam tais motivações pecaminosas e assassinas, ou seja, Deus é a esperança. Ele tem a completa transformação de nossas mentes e comportamento. A ira se troca por mansidão e paciência. A ira homicida se transforma em atitudes de perdão e atos de misericórdia.
Jesus é o grande Salvador que todo homem pecador precisa. Se você está participando da escola dominical, por algum motivo você tem deixado a ira tomar conta do seu coração, hoje é o dia que Deus preparou para poder limpar o seu coração, para transformar a sua mente, transformar o seu coração. Creia nisso. Bom, meus irmãos, o tempo já se foi. Para a gente finalizar a conclusão. Convictos de que as Escrituras Sagradas se revelam acerca da vontade de Deus e das inclinações pecaminosas da natureza humana, perseveremos no andar no Espírito, para sermos agentes de defesa da vida, não apenas evitando prejudicar o próximo, mas promovendo a paz. Nós precisamos ser promotores de paz. O mundo já tem muita guerra. Harmonia e um ambiente saudável, de acordo com a palavra de Deus, visando o testemunho cristão, o bem da sociedade e a glória de Deus. Então nós tivemos a oportunidade de estudar nesse dia de hoje sobre o sexto mandamento, onde ele destaca justamente a questão da preservação da vida. Mas nós também aprendemos que o cuidado que nós devemos ter até com os nossos pensamentos e com a nossa fala. Vamos ser promotores da paz, vamos ser promotores das bênçãos de Deus nas vidas das pessoas. Ainda que o mundo esteja corrompido, esteja indo de mal a pior, ainda que o amor tenha se esfriado, nós, como servos de Deus, precisamos seguir o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo é aquele exemplo que ama, que promove a paz, o exemplo que abençoa e que não amaldiçoa. Amém, meu amado? Que Deus possa te abençoar, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada na presença do Senhor. Novamente expresso aqui a minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar gravando essa aula juntamente com os irmãos, aprendendo. Para mim é um aprendizado muito grande. É bênção de Deus. E eu quero aqui também desejar um dia abençoado novamente e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando em seu coração. E se alguma raiz de amargura, alguma coisa está te incomodando nesse dia, e se é possível você ir até outra pessoa e se consertar com ela, se conserte. Limpa isso do seu coração, não deixa brotar e crescer, não. Porque ela começa com uma raiz pequena, mas ela pode se transformar numa árvore frondosa. Que Deus te abençoe. E assim eu agradeço também a minha oportunidade de estar aqui com os irmãos. A paz do Senhor Jesus para você.